assunto de hoje, solidão e silêncio. E eu quero começar com vocês indo um pouco na contramão, hein? Na contramão do que a gente ouve a respeito desse assunto, um pouco na contramão do que todo mundo fala a respeito, principalmente dessa disciplina que eu julgo tão importante para a gente que quer cultivar uma vida interior, uma vida espiritual, uma vida intelectual, que é a solidão. Todo mundo hoje trata a solidão como uma maldição ou como um problema, não é isso? Mas eu quero dizer para vocês que a solidão ela não é um problema. Pelo contrário, não só eu digo isso, mas toda a tradição, seja ela cristã ou toda a tradição de grandes homens de conhecimento, grandes personalidades da nossa história e do nosso tempo, traduziam a solidão como uma bênção, como uma dádiva. E eu creio exatamente dessa mesma forma. A solidão ela não é um problema. A solidão ela é uma graça do Senhor. É uma graça que recebemos de possibilidade para que a gente possa orientar o nosso mundo interior, orientar a nossa atenção, orientar o nosso espírito para aquilo que realmente importa. Então, hoje, enquanto a modernidade trata a solidão quase que como uma patologia, eu quero que a gente vá hoje na contramão disso e enxergue a solidão como um dom, como uma graça, como uma bênção, como uma oportunidade que a gente tem, ok? Porque é isso que a solidão é. Agora, para quem que a solidão é isso? Para quem que a solidão ela se torna uma bênção? Para quem que a solidão ela se torna uma dádiva? Claro que isso não é para todo mundo. Bom, para aqueles que estão buscando os seus próprios interesses, para aqueles que estão buscando uma vida egoísta, para aqueles que não estão buscando servir os outros, para aqueles que não estão buscando se doar em serviço, para aqueles que não estão buscando a caridade, é óbvio que a solidão ela vai ser uma maldição. É óbvio que a solidão ela vai ser um peso, é óbvio que a solidão ela vai ser, cara, um ambiente terrível. E por que isso? Porque a solidão ela nada mais é do que uma disciplina que nós precisamos cultivar para nos colocar diante do mundo de Deus como nós de fato somos. Então imagina uma pessoa que não cultiva uma vida do Espírito, uma pessoa que não cultiva religião, por exemplo, uma pessoa que não busca as coisas do alto, mas elas estão sempre buscando os seus interesses, aqueles desejos egoístas, não estão preocupados em servir as pessoas ao seu redor. É óbvio que essas pessoas elas vão odiar a solidão, e atenção, a solidão não vai ser só algo odioso para elas, como vai fazer mal mesmo. A atividade da solidão, a disciplina da solidão para esse tipo de gente vai fazer mal. Agora, para nós que queremos buscar as coisas do alto, para nós que queremos cultivar uma vida interior, para nós que buscamos a vida do espírito, para nós que buscamos cultivar uma vida intelectual, a solidão, ela pode e ela será, se bem praticada, uma dádiva, uma bênção. Agora, para a gente poder caminhar bem, a gente precisa definir então o que é essa bendita solidão. O que é a solidão? Como a gente pode definir a solidão? E diferente do que a gente costuma aderir a essa palavra, eu acho que... Acho não, né? Realmente, a solidão ela é uma palavra muito mal usada. Ela é muito usurpada, de forma muito, muito ruim, muito negativa. Porque a solidão ela sempre é direcionada a um sentido de abandono. Só que a solidão ela é o contrário de abandono. Ela não é abandono. A solidão, pelo contrário, ela é presença total de si mesmo diante de Deus e da realidade que se apresenta à sua frente, ao seu redor. Então, atenção, o que é solidão? Solidão é presença total de si próprio diante da realidade e diante daquele que mais importa, que é Deus. Então, isso é a verdadeira solidão. Essa é a verdadeira disciplina da solidão. A solidão não é quando eu fico... Quem nunca viu esse tipo de gente? Cara, não gosto muito de ficar com gente, não é muito minha praia, não sou muito sociável. Eu prefiro ficar em casa, assistindo minha Netflix, assistindo Friends, ouvindo minha musiquinha. Meu irmão, vai te cagar no mato, meu. Isso não é solidão, isso é solidão porcaria nenhuma, isso é coisa de gente imatura. Gente imatura que fala essas coisas, que não, eu não gosto muito de gente, eu não gosto de estar no meio do povo, meu negócio é ficar em casa assistindo minha sériezinha. Conversa de gente imatura. Conversa de gente imatura. Porque isso não é solidão, isso é abandono. São pessoas que não conseguem olhar para o mundo com o olhar da caridade. No final das contas é isso. Elas não buscam a reclusão, elas não buscam a solidão porque elas amam as pessoas. Elas buscam a solidão pelo contrário, porque elas rejeitam as pessoas.
É porque elas amam muito a si mesmo. Então elas querem ter o seu próprio tempo, elas querem cultivar o seu tempo de solitude, que eu também não sei o que significa, o que as pessoas pensam na real quando falam de solitude, né? Hoje está tudo confuso. Mas tem gente que fala assim, é solitude. Não, vou cultivar solitude. Que solitude? Coisa nenhuma, cara. Isso é coisa de gente imatura. Gente imatura que busca a solidão pela solidão. Agora, se você, como eu vim dizendo, cultiva essa vida do espírito, a solidão para você, ao contrário de isolamento, será presença total e real. Atenção, hein? Atenção. Solidão será presença total e real sua diante da realidade e diante de Deus, que no limite é o que realmente importa. Então, a grande verdade é essa. Só quem consegue estar sozinho consigo mesmo, olhando para Deus e para a realidade, vai conseguir cultivar uma vida interior. É por isso, cara, que eu tenho um pé muito atrás com pessoas que dizem ter religião ou que dizem ser devotos a alguma tradição de fé, mas são pessoas que nunca cultivam a disciplina da solidão. Porque assim, olhando até para o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Foi Ele que nos ensinou isso. O próprio Cristo, o próprio Deus em carne, Ele tinha momentos no qual, após servir muito e muitas pessoas, Ele se retirava para o deserto para poder orar e ter um tempo de sozinho, diante da realidade e diante de Deus. Deus em carne fez isso para nos ensinar, meus irmãos. Deus em carne fez isso para nos ensinar. Para nos ensinar o que, Juan? Que a solidão é uma disciplina que precisa ser cultivada para aqueles que desejam desenvolver uma vida interior, para aqueles que procuram desenvolver verdadeira religião, para aqueles que desejam viver uma vida do espírito. A solidão é algo que é inegociável. Inegociável. Agora, existe um diagnóstico muito claro do porquê as pessoas não conseguem conviver com a solidão. E você que está aqui, aluno, que me acompanha, que está lá no nosso grupo da WhatsApp, você tem essa resposta na ponta da tua língua do porquê que as pessoas hoje, principalmente, sobretudo no Brasil, elas têm uma dificuldade extrema de cultivar a solidão, ou até mesmo a palavra solidão chega para elas como algo negativo, algo que assusta, algo que, tipo assim, afasta o cara. Vocês sabem disso. Vocês sabem o motivo. O motivo é muito simples. Quem lembra da última aula onde eu falei sobre as 12 camadas da personalidade do professor Olavo? Lembra da camada que a gente enfatizou, que foi a quarta camada? E qual é o maior sintoma? Qual é a maior motivação de uma pessoa que está inserida na quarta camada da personalidade? Não é a aprovação do meio? Não é ter os seus contornos afetivos respondido pelas pessoas? Agora minha pergunta é, como que uma pessoa de quarta camada vai conseguir cultivar a disciplina da solidão? Se no ambiente da solidão é onde os seus maiores vícios e defeitos são revelados. Bom, a solidão, uma vez cultivada, não é cultivada para que você olhe para você mesmo. Não é possível, na verdade, que você, em um momento de solidão, olhando para você mesmo, olhando para o teu mais íntimo, para o teu sentimento mais profundo, que você diga assim, cara, eu acho que eu sou bom mesmo. Cara, eu tô aqui sozinho, comigo. Cara, não é verdade que eu amo a minha companhia. Cara, não é verdade que eu acho que eu sou virtuoso, né? Eu acho que eu sou... Cara, eu acho que humildade... eu acho que humildade é uma das minhas principais virtudes. Cara, não é o que acontece quando você tá só e você cultiva a solidão. E eu vou ensinar pra vocês como cultivar a solidão, ok? Eu vou ensinar pra vocês como fazer isso da forma correta. Mas não é possível, cultivando a solidão ativa de forma correta, você continuar em um ambiente de conforto. Por quê? Porque a solidão, ela vai revelar os males mais profundos do teu coração. Leno, perfeito, Leno. Tua colocação aqui, o que eu percebo é que discursos de solidão geralmente escondem traumas interpessoais não resolvidos. Perfeito. Mas não é o que a gente está propondo. Entende?
Por isso que eu digo, qual é o filtro para você saber se você cultiva uma vida de solidão, se você está cultivando a disciplina da solidão de forma correta? Bom, se você ama o que é amável, quando você for para a solidão, você vai conseguir incorporar na tua própria personalidade o que é amável também. Agora, se você é uma pessoa odiosa, que não serve os outros, que não dá esmola pro pobre, que fala mal de todo mundo no trabalho, que não trabalha direito, que fica dando vazão à preguiça, que não serve ninguém, que não faz nada, quando você for para a solidão, é óbvio que você vai sair dali uma pessoa ainda mais odiosa. Entende? Porque a solidão, a disciplina da solidão, ela tem esse papel de fazer com que, quando eu amo o que é amável e eu me recluso para esse momento de solidão, aquilo que eu amo, aquilo que é amável que eu tenho buscado, ela começa a se incorporar na minha personalidade. Esse é o papel da solidão. É isso que a disciplina da solidão faz. Mas voltando para falar a respeito do problema, do porquê que as pessoas não cultivam, a virtude da solidão tem tudo a ver, uma das coisas, essa disposição de ficar preso na quarta camada eterna que o brasileiro tem. Ou seja, o brasileiro o tempo todo quer atenção, ele o tempo todo quer ser aprovado no que está fazendo. Sei lá, deu esmola pro pobre, ele quer postar um story que está dando esmola pro pobre. Ou ele quer validação constante das coisas que faz. Vamos lá, a pessoa fala assim, eu tenho que me mudar de cidade. Deixa eu ligar pro meu pai aqui para ver o que meu pai ou minha mãe estão pensando a respeito da minha mudança. Se eu tenho ou não tenho que fazer isso, se eu tenho ou não tenho que viajar, se eu tenho ou não tenho que comprar tal carro, se eu tenho ou não tenho que fazer tal faculdade. Meu amigo, vamos lá. A gente precisa galgar algumas coisas um pouquinho mais profundas, né? A gente precisa galgar um pouquinho mais longe para chegar na maturidade. Então, se você é esse tipo de pessoa, se existe esse sentimento de aprovação, de atenção, de validação constante no teu peito, você não vai conseguir cultivar a virtude da solidão. Porque na solidão não existe atenção, não existe aprovação e não existe validação. Ou seja, a solidão, que é uma disciplina muito importante para o desenvolvimento da nossa personalidade, hoje ela é esquecida e colocada de lado, não porque ela é ruim, não, mas é porque as pessoas, de modo geral, elas estão buscando outras coisas, as suas motivações são outras, são motivações tão baixas como aprovação, como validação, como atenção, que cultivar uma disciplina como a disciplina da solidão é algo quase que impossível para essas pessoas. Agora, o fato de não cultivar uma vida de solidão, o fato de não cultivar essa disciplina, ela traz consequências que são óbvias. Traz consequências que são claríssimas. Por exemplo, uma pessoa que não cultiva a solidão, é óbvio que essa pessoa ela vai sempre viver no periférico do mundo. Ela nunca vai conseguir penetrar nas camadas que são mais profundas da verdade e da realidade. Ela está sempre olhando para o mundo e vendo apenas aquilo que o mundo diz. Apenas aquilo que as reações imediatas, aquilo que o mundo sensível está dizendo. Quem lembra? Na aula passada eu falei sobre isso. Sobre a questão da capacidade de imaginação, de desenvolver essa imaginação, desenvolver o teu imaginário. Ele dá a capacidade do homem que antes olhava para uma xícara e dizia xícara. Falava, cara, uma xícara só pode ser xícara, ela nunca pode ser algo a mais. Nunca pode ser algo a mais. E cultivar a solidão é justamente isso. Cultivar a solidão vai te dar a capacidade de você sair desse mundo periférico e mundo imediato. Se você não cultivar a disciplina da solidão, a tua visão do mundo nunca vai partir, nunca vai sair, nunca vai se distanciar daquilo que é sensível, daquilo que é imediato. Entende o que eu estou falando? Então, uma pessoa que não cultiva a solidão, ela dificilmente vai conseguir ir para o mundo da abstração. Dificilmente. Só que para o intelectual, para aquele que busca uma vida intelectual, para aquele que busca uma vida de maturidade, para aquele que deseja ser maduro, ele precisa ter capacidade de abstrair. Ele precisa ter a capacidade de sair daquilo que é sensível e fazer as perguntas que são fundamentais ao homem. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não é difícil, não é difícil. Lembra? Hoje a gente vai falar sobre solidão e silêncio, ok? A gente ainda está na solidão.
É isso mesmo. É isso mesmo. Uma geração criada na internet, nasceu com o celular na mão, e praticar algo mais simples, como a reclusão, se torna algo impossível. A geração não consegue deixar o celular de lado por uma hora sequer. Eu vou falar sobre isso. Quando a gente chegar no silêncio, eu vou explicar para vocês como que isso se dá materialmente. Ok? Então eu vou explicar para vocês como que isso se dá materialmente no nosso cérebro. Mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Mas é isso mesmo. Até os mais velhos são contaminados. A família hoje em dia não consegue almoçar, jantar sem... cara... Assim, é uma coisa que eu falo, né? É óbvio que a geração mais nova, ela tá um caos, ela tá caótica. A minha geração, a geração milênio, geração Z, é óbvio que a gente tem uma crise geracional absurda. Mas, cara, assim, qual deveria então ser a nossa esperança? Se os jovens estão ruins, qual deveria ser a nossa esperança? Nossa esperança deveria ser a sabedoria dos velhos, não é isso? Mas o problema é que a gente tá ruim de velho também, cara. Então... assim, salve-se quem puder. Vamos fazer a nossa parte e tentar salvar o máximo de pessoas possível. É isso que a gente está tentando fazer aqui. Aí estamos ruim de velho também. Perder o senso de contemplação. É isso mesmo, cara. É exatamente isso que eu estou tentando, que eu quero compartilhar com vocês, que eu quero que vocês entendam. A disciplina da solidão, ela vai te tirar desse mundo sensível. Sabe aquele perfil de gente que tem uma inteligência limítrofe, ou então para ela o mundo é só um mundo de reações àquilo que está se dando e acontecendo no momento, ou seja, uma pessoa que dificilmente consegue lidar bem também com o passado, tudo que é a realidade para ela é só o que é o mundo sensível. Então, por exemplo, se uma pessoa grita com ela já... Opa, tinha travado aqui para mim. Voltou para vocês? Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem aí? Aqui tinha dado que a conexão tinha encerrado. Como é que tá para vocês aí o áudio, vídeo? Me avisa aí no comentário para saber se dá pra gente seguir. E aí, voltou? Como é que tá? Agora sim. Beleza. Estão me vendo bem? Ouvindo bem? Tá tudo certo aí? Os caras da energia estão mexendo no poste aqui da frente. Tá tendo queda de energia, ó. Foi o Wi-Fi daqui que caiu. Mas beleza. Só me confirma aí, pessoal. Se tá tudo certo, vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem para a gente poder continuar. Tudo certo, beleza. Então, voltando. Essas pessoas que vivem sempre pelo o que é imediato, elas não conseguem abstrair. Por exemplo, sei lá, você tá no teu trabalho, você tem teu chefe lá. E, cara, você tem um bom relacionamento com teu chefe é gente boa, é um cara legal, um cara íntegro, um cara dedicado ao trabalho, à função dele, mas de repente ele tá num dia, cara, fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, cobrança da diretoria, de gente que tá acima dele, cobrando ele, e aí de repente você vai pedir um favor pra ele e ele te responde de forma áspera, sei lá, te dá um fora, te responde de uma forma que não devia, ok? E aí aquela pessoa que não cultiva uma vida de solidão, que não cultiva essa capacidade de sair do mundo sensível e entrar no mundo da abstração, ela jamais vai conseguir abstrair e pensar na possibilidade de, cara, eu acho que talvez o meu chefe não tá no dia bom, sei lá, brigou com a mulher, pisou no cocô de um cachorro antes de entrar aqui no trabalho, tá com dívida, então o chefe dele tá cobrando ele e tem 1 milhão de coisas para ele fazer. Não, essa pessoa vai falar, cara, eu acho que ele não gosta de mim, eu acho que meu chefe me odeia, eu acho que eu não sou tão querido assim no meu trabalho. Pô, velho, simples, era só você ter a capacidade de abstrair. Mas por que não faz? Porque não cultiva uma vida ordenada, uma vida na solidão, uma vida no silêncio. E aí o mundo para essa pessoa não passa do mundo sensível. E o que acontece com essa pessoa? O que acontece com pessoas que não cultivam solidão e silêncio? Elas vão ter a sua inteligência castrada. Essa pessoa vai emburrecer. É isso que vai acontecer. Essa pessoa vai ficando burra. E por que isso? Porque parte da inteligência, parte do desenvolvimento da nossa inteligência
passa pelo momento de solidão e na solidão o cultivo do silêncio. Pessoas que não cultivam a solidão, pessoas que não cultivam a disciplina do silêncio, a virtude do silêncio, são pessoas que ao longo do tempo, ao passar dos anos, no limite elas vão ficando burras, elas vão emburrecendo. Então, se nós não queremos ficar burros, se nós queremos desenvolver uma virtude, uma vida intelectual, nós queremos desenvolver virtudes na nossa personalidade, no nosso espírito, a gente precisa cultivar a solidão e o silêncio. Senão, a gente vai emburrecendo. Então, por exemplo, quem nunca viu aquelas pessoas que elas têm o hábito de falar o tempo todo? Elas nunca estão quietas, estão sempre puxando um assunto. Elas estão sempre falando, nunca ouvindo as pessoas, elas estão o tempo todo. Raramente escuta alguém. Isso é um sintoma de uma pessoa que não cultiva a disciplina da solidão. Outros sintomas é que esse tipo de pessoa que não cultiva a solidão e o silêncio são pessoas que concluem demais. O que eu quero dizer com isso? São pessoas que são cheias de razão o tempo todo. Elas têm opinião para tudo, elas concluem tudo e sequer compreendem o que está sendo dito. Então, é aquele tipo de pessoa que vai pegar um livro como esse daqui, ó, que não é um livro difícil não, tá? A República de Platão não é um livro difícil, tô lendo ele e de fato não é difícil, mas assim, você não consegue entender um livro desse daqui se você não tiver cultivado muito antes de pegar esse livro, a disciplina da solidão e do silêncio. Por quê? Porque quando eu leio um livro como esse daqui, a postura que eu tenho que manter não é de presumir o que Platão está dizendo. Eu preciso ler e deixar que Platão me diga o que ele pensa. Deixar que o livro me conte a verdade. Ah, Juan, mas eu não interessa se você concorda ou não concorda. Não é isso que nós estamos buscando quando nós queremos desenvolver inteligência. Se você faz isso, você vai ficar burro, meu amigo. Burro. Tá me entendendo? Você vai ficar burro. Se você não quer ficar burro, se você quer ficar inteligente, você precisa parar de presumir as coisas. Você precisa deixar que o livro, que o autor te conte o que ele quer dizer. E depois de entender, depois de absorver aquilo como verdade, ok? Ler sem filtro e absorver aquilo como verdade, você vai, pela razão e pela sua consciência, julgar o que foi lido. É assim que se fica inteligente. Não é pegando um livro como esse e querendo presumir o que o autor está querendo dizer. Mas pessoas que não cultivam a solidão e o silêncio fazem isso o tempo todo. Ficam querendo concluir antes da pessoa terminar de falar ou antes de compreender o que a pessoa quer dizer. Ou seja, elas não deixam o objeto, elas não deixam a realidade, elas não deixam o mundo se apresentar a elas. Elas estão o tempo todo querendo traduzir o mundo ao seu redor. Por quê? Porque não ficam em silêncio. Precisam o tempo todo falar, precisam o tempo todo opinar. Essas pessoas vão emburrecer. No final é isso que acontece. Então cultivar a solidão e cultivar o silêncio, eles vão dar essa capacidade. Essa capacidade da gente de ser essa pessoa no final e no limite menos chata mesmo. Cara, ninguém suporta uma pessoa que o tempo todo só quer falar. Ela nunca te ouve. E ela, enquanto você fala, ela te interrompe porque ela tem algo que ela já presumiu do que você nem sequer terminou de dizer. Por exemplo, hoje, um exemplo concreto, ok? Aconteceu comigo hoje. Tenho o tio da minha esposa, ele é um missionário para aldeias indígenas. Os caras mais distantes aí do Brasil, que tu imaginar. Os cantos mais remotos aí do Brasil. E a gente entrou no assunto de campo missionário, como é que é o trabalho com os índios e algumas práticas e tal. Cara, eu já li alguma coisa sobre isso. Eu já vi alguns vídeos sobre isso, mas pelo amor de Deus, né, cara? Assim, eu li uma coisa que pra mim é distante. Ele vive isso, ele viveu isso, ele tá lá. Ou seja, a minha postura diante dele, enquanto ele fala a respeito desse assunto, é de quê? Total silêncio. Silêncio e pergunta. Eu não tenho que presumir, eu não tenho que tentar compreender, eu tenho que deixar com que a coisa que está sendo dita, ela se apresente a mim. É assim que a verdade aparece. É assim que a inteligência se desenvolve. O mundo se apresentando a mim. E eu absorvendo ele.
Mas isso só é feito quando nós cultivamos essa disciplina da solidão e do silêncio. Agora, a gente falou muito aqui de solidão, não é isso? Mas para que serve então a solidão? Para essa segunda disciplina que eu já comecei a falar com vocês, chamada silêncio. A solidão, ela serve para preparar o terreno para o silêncio. Ou você consegue manter silêncio ativo mesmo, concentração de silêncio no meio do teu trabalho, no meio do centro da cidade, no meio do culto na tua igreja, no meio da reunião com teus amiguinhos do colégio, sei lá, quando você está no bar com teus amigos, no restaurante com teus amigos, você consegue? Você não consegue. Ou seja, para você cultivar essa disciplina tão importante que é a disciplina do silêncio, você precisa ter cultivado antes essa disciplina da solidão. Por quê? O papel da solidão não é ter um fim em si mesmo. A solidão, ela não tem um fim nela própria. A solidão, ela é um meio para quê? Para que eu e você consigamos cultivar a disciplina do silêncio. Então, o objetivo da solidão é criar esse espaço para uma disciplina que é mais alta do que ele. Ou seja, na escala das coisas, a solidão é uma disciplina inferior à disciplina do silêncio. Mas sem solidão não há disciplina do silêncio. Dá para entender? É por isso que cultivar a solidão é preparar o terreno para que você cultive a disciplina do silêncio. Agora, o que é então, Juan, o silêncio? Como que eu cultivo esse silêncio? Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que silêncio não é ausência de som. Ok? A segunda coisa que você precisa entender é que silêncio não é algo inato à nossa natureza. Não é inato a nós. Nós não temos o silêncio dado. Ele não vem assim. Você precisa ser intencional. Você precisa ser intencional em ter silêncio. Como que eu faço isso? Por exemplo, toda manhã é uma disciplina que eu busco cultivar toda manhã. Antes de eu começar a ler, antes de eu começar a estudar, fiz o meu café bem quentinho, sentei aqui na mesa do meu escritório, 10 minutos de silêncio ativo. Como assim, Juan? Silêncio ativo. Eu não vou pensar em nada, eu não vou ouvir música, eu não vou botar ruído branco, ruído marrom, ruído rosa, ruído azul, nada disso. Celular, livro, nada. Nada. Não leio livro, não leio Bíblia, não oro, não faço nada. É silêncio ativo por 10 minutos. Faz isso de manhã. Se você conseguir, faz isso no almoço. E se conseguir, faz isso antes de dormir. 10 minutos, silêncio total. Eu vou ficar quieto. É assim que se cultiva a disciplina do silêncio. Pensa, o silêncio, ele é motor de santificação, cara, no coração do homem. Não é à toa que grandes tradições da fé cristã usavam do silêncio como meio de santificação, de buscar a santificação do homem, como, por exemplo, eremitas, os padres do deserto, algumas ordens de mosteiros também cultivam o silêncio como disciplina. Por quê? Por que eles fazem isso? Por que eles fazem isso? Porque, como eu disse agora, o silêncio não é só ausência do som. Ok? Não é só ausência de som. O silêncio é uma atividade. O silêncio, ele é ativo. O silêncio é uma contemplação interior. O silêncio é você se colocando diante de Deus e diante do mundo, dizendo: eu estou satisfeito. O Senhor e o que o Senhor me deu, me basta. Isso é o silêncio. No silêncio é quando aquilo que é amável e que eu amei se incorpora no meu peito, no meu espírito e ganha vida em mim. Então, por exemplo, eu posso ler tudo a respeito de caridade. Eu posso ler tudo a respeito de ser santo. Eu posso ler tudo a respeito de filosofia, de Platão, Aristóteles, Sócrates. Tudo. São Tomás de Aquino. Eu posso ler tudo sobre teologia, meu amigo. Presta atenção.
Isso não é incorporado em você se você não cultiva o silêncio. É no silêncio onde aquilo que eu li a respeito de santificação, aquilo que eu li a respeito de temperança, aquilo que eu li a respeito de fortaleza, aquilo que eu li a respeito de ser justo, aquilo que eu li a respeito de ser amável com a minha esposa, de ser melhor com a minha família, é só no silêncio que aquelas coisas ganham vida e são incorporadas no meu espírito. Porque é no silêncio, é nessa disciplina, mais uma vez, que eu estou dizendo para Deus e para a realidade ao meu redor: vocês são suficientes para mim. Eu amo e eu decido amar aquilo que é amável. É para isso que serve o silêncio. Agora, de forma material, o que acontece com você quando você cultiva a disciplina do silêncio? O que acontece com você? Eu não quero me aprofundar muito nisso daqui de forma teórica, mas basicamente existe uma parte específica do nosso cérebro chamada córtex do cíngulo anterior, ok? É uma região do nosso cérebro que fica mais ou menos no meio. Então a gente tem córtex pré-frontal, a gente tem o anterior e a gente tem esse córtex do cíngulo anterior. O que esse córtex, e eu estou falando aqui agora da causa material, ok? O que esse córtex ele faz? Basicamente, ele é responsável por regular os seus impulsos, ou seja, ele está diretamente ligado a, por exemplo, a tua amígdala, que é uma das partes, inclusive, do teu cérebro que ela decide reagir pelo instinto, basicamente, ok? De forma grosseira, de forma bem simples e superficial, para que você entenda, é isso. Então, esse córtex do teu cíngulo anterior, ele regula os teus impulsos, ele organiza as tuas respostas e ele melhora a tua avaliação interna e externa. Ok? Quando você tem esse cíngulo anterior, esse córtex do cíngulo anterior bem desenvolvido, você é uma pessoa, materialmente pelo menos, que vai ter a capacidade de regular os teus impulsos, organizar as respostas, melhorar a tua avaliação, tanto interna de você mesmo, quanto externa, do outro e do mundo ao seu redor. Ok? Materialmente, esse é o cara responsável por isso. Agora, página. Como que esse cara, materialmente, ele é desenvolvido? Porque você sabe, no teu cérebro existe algo chamado neuroplasticidade. Ok? Quanto mais você desenvolve áreas do teu cérebro, por exemplo, quando pessoas que têm habilidades naturalmente artísticas, de música, outras de esporte, outras intelectuais, como leitura, absorção, memória, enfim, pessoas que têm diversos tipos de habilidades são pessoas que possuem partes do cérebro com uma neuroplasticidade melhor e mais desenvolvida, e aquela parte, ela meio que, por ser treinada, ela se desenvolve mais, ok? E a mesma coisa acontece com esse córtex do cíngulo anterior do teu cérebro. Existe uma forma de você treiná-lo, existe uma forma de você, inclusive, desenvolvê-lo, dele ficar maior, dele ficar mais forte. Como que você faz isso? Bom, alguns estudos mostram que uma das formas de você fazer isso é com silêncio. Olha que interessante. A parte material do teu cérebro, que é responsável por regular os teus impulsos, organizar as tuas respostas e melhorar a tua avaliação, é a parte que é desenvolvida com a disciplina do silêncio. E aí agora você entende o porquê que, por exemplo, pessoas falam tanta bosta quando estão conversando. Quem nunca? Eu já falei um bocado, cara. Quem nunca se pegou naquela conversa onde só você fala? Você está igual uma matraca, falando, a outra pessoa chega a estar quase que refém aqui, encostada na parede, e de repente você solta uma bosta sem tamanho e fala que não devia falar. Às vezes não é nem porque você pensa daquele jeito, você inclusive pensa diferente, pensa totalmente contrário. Mas você falou, e uma vez falado, está dito. Não tem como voltar atrás. E por que isso acontece? Justamente porque você não cultiva o silêncio, você não regula essa parte material do teu cérebro. E o que acontece? Você se torna uma pessoa desregulada. Dada aos impulsos, não consegue organizar suas respostas, ou seja, é dada ao vício, cai em maledicência, em fofoca o tempo todo. E como que você resolve isso? Mais uma vez, cultivando a virtude do
silêncio, a disciplina do silêncio. Eu vou decidir toda manhã, a partir de hoje, 10 minutos de silêncio ativo. Não tem celular, não tem rede social, não tem livro, não tem Bíblia, não tem oração, não tem nada. É silêncio. Silêncio. Ok? Quem tá comigo aí? Então é basicamente isso. O que a gente precisa entender nesse começo de ano, se a gente quer desenvolver uma personalidade madura, se a gente deseja desenvolver uma vida intelectual, buscar conhecer a verdade, a gente precisa decidir desenvolver essas duas disciplinas. A solidão, e a solidão ela vai preparar o terreno para o silêncio. E o silêncio, presta atenção nisso aqui, a gente vai encerrar por aqui, ok? E a gente se encontra na semana que vem para a nossa próxima aula, onde provavelmente eu devo falar com vocês sobre atenção. Eu ia falar hoje, mas ia ficar muito extenso, então não ia dar certo. Mas por que cultivar então a solidão e o silêncio? O silêncio ele vai criar em você um senso de hierarquia interior. O que é isso? Como assim? Você já reparou pessoas que não conseguem ter um senso de hierarquia no mundo? Por exemplo, elas não sabem como lidar com os próprios pais, como elas lidam com o chefe, como elas lidam com os subordinados a ela no trabalho. Para ela é tudo uma salada de fruta, é tudo confuso. Ela fala com o pai como ela deveria falar com o amigo, ela fala com o chefe como ela deveria falar com o pai. Ou seja, é tudo uma desordem. Eu abri a última caixinha aí que eu abri no Instagram falando sobre dilemas familiares, perguntando pra galera como é que foi. E é basicamente isso, é um dilema. As pessoas não sabem lidar umas com as outras, elas não têm o senso de hierarquia das coisas. E como que se adquire esse senso de hierarquia? Como que se adquire isso? Com silêncio. É no silêncio que as coisas no mundo vão se tornando mais claras para você. É quando você parar de presumir as coisas, parar de tentar decidir tudo, parar de presumir tudo e todos, é que o senso de hierarquia das coisas elas vão começando a se ordenar dentro de você. Ah, Juan, eu acho que isso é papo de coach, eu acho que isso é papo de coach, de psicólogo, de terapeuta maluco. Não é nada de papo de coach não, meu irmão. Isso é conhecimento milenar, isso é prática milenar. O silêncio ordena o teu mundo interior, o silêncio ordena a vida do espírito e traz para você, ao longo do tempo, um senso de hierarquia das coisas, ok? Então o silêncio, ele vai ordenar o teu mundo interior e ele vai te dar, ele vai criar em você uma hierarquia. Então, resumidamente, e para a gente concluir, o que a gente consegue absorver de hoje? Bom, de forma resumida, a solidão ela vai te educar, a solidão ela vai te treinar, a solidão ela vai doer nos teus vícios, mas ela vai desenvolver em você virtude. Ou seja, ela vai tirar de você o desejo de aprovação, ela vai tirar de você o desejo de reconhecimento, o desejo de aplausos, o desejo de estar sempre acompanhado. Ela vai te educar. A solidão é uma virtude, é uma disciplina que te educa. Em contrapartida, enquanto você cultiva a solidão e você desenvolve a disciplina do silêncio, o silêncio ele vai te ordenar. Enquanto a solidão educa, o silêncio ordena. Ok? E são os dois componentes que são indispensáveis para aqueles que desejam desenvolver uma vida intelectual ou buscar uma vida do espírito, uma vida interior. Beleza? Então, pessoal, por hoje é isso. A gente vai encerrar.